Maíra Bulos é advogada, influencer digital, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e é mãe do Bento, que foi diagnosticado com autismo. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Maíra Bulos. Eu participei recentemente de uma série da Netflix chamada Casamento às Cegas. E foi surpresa para muitas pessoas quando descobriram que eu sou uma mãe atípica. Quero muito agradecer o convite. Quando eu recebi esse convite, eu questionei, por que eu? Porque a maternidade atípica, ela é feita de altos e baixos. E no momento eu estava mais no baixo do que no alto. E talvez eu não tivesse uma palavra de conforto, de incentivo para passar para outras mães, porque naquele momento e nesse momento eu também estou precisando de força. E de volta eu recebi muito acolhimento, porque é fato que a gente vê ainda uma romantização do autismo, em que tudo vai dar certo, em que as coisas parecem um pouco mais fáceis, e tem mulheres que eu acompanho que parecem super heroínas e super guerreiras e super mães. Tem dias que eu me sinto um trapo, pequena, insuficiente. A minha história com o Bento começa bem antes de nascer. O Bento, ele é uma promessa de Deus para minha vida, ele é o meu milagre. Eu tive um problema nos ovários e eu tive que retirar um ovário e uma trompa. E o meu outro ovário e trompa que restaram, eles tinham problema. Então eu ouvi do médico que eu não engravidaria por maneiras naturais. Porém, nesse mesmo dia, foi o dia que começou a contar a minha gravidez. De certa forma, quando eu estava grávida, eu meio que sabia que meu filho seria autista. Porque um dia eu estava sentada na varanda, já com a gravidez avançada, e eu ouvi algo me dizendo: repreende o autismo. E eu nem sei por que eu pensei dessa forma, porque eu não convivia com autistas, eu não conhecia autistas, eu não sabia como era essa realidade, eu não convivia com o transtorno, eu não sabia como era a rotina de uma criança atípica, eu não sabia dos graus de autismo, eu não sabia absolutamente nada. Isso simplesmente veio na minha cabeça. E do nada, a religião, a gente costuma repreender aquilo que a gente nega, aquilo que a gente não quer. E hoje eu penso como eu poderia repreender o autismo se o autismo faz parte do meu filho. Não existe Bento sem o autismo. Então, como eu repreenderia o meu filho? Hoje eu entendo que, sob uma outra temática, uma outra visão, depois de tudo que a gente passou junto, que talvez o que eu estivesse repreendendo ali fosse tudo aquilo que vem com o autismo na bagagem. O preconceito, a solidão, os julgamentos, a falta de inclusão. O Bento se desenvolveu dentro de todos os marcos de crescimento. Ele começou a falar muito cedo, com coisa de 8, 9 meses de idade, ele já começava e ele dava tchau. E ele dava comidinha pro boneco. Era muito inteligente, tinha coisas que eu via ele fazendo e eu, caramba, ele aprendeu com quem? Aí veio a pandemia, e foi na pandemia que o meu filho completou 1 ano de idade. A partir desse 1 ano de idade foi quando tudo mudou. Minha mãe tinha ficado 1 mês fora de casa, e quando ela retornou, ela começou a notar que a gente chamava o Bento, ele já não olhava mais. Parecia que ele estava vivendo num mundo que era dele, era como se a gente chamasse e ele simplesmente não ouvisse. E aos poucos ele foi parando de fazer coisas que ele fazia. Ele foi parando de falar, embora balbuciasse bastante. Ele foi parando de dar tchau. E é engraçado quanto a gente não quer ver as coisas que estão na frente da gente. A gente busca desculpas para poder evitar um possível diagnóstico. Então, eu pensava, é a pandemia, é o trauma, porque eu e o pai dele nos separamos, é porque o cachorro morreu. Então, sempre tinha uma desculpa para um atraso, para uma habilidade que o Bento já tinha adquirido e perdeu. Com a pediatra, elas diziam que não, estava tudo dentro do normal, que era pandemia, que se ele fosse autista, ele não prestaria atenção no desenho que estava passando no tablet. A gente meio que vai tentando mascarar o que está acontecendo, né? Vai contando pra gente uma história na esperança de que a gente mesmo acredite e acredite nela de uma maneira tão forte que ela se torne real. Então, algumas pessoas que percebiam que alguma coisa no Bento não estava correndo dentro do tempo de uma criança atípica, e
chegava para mim e falava, eu brigava, eu me afastava, eu achava que estavam querendo mal do meu filho. Como assim meu filho tem alguma coisa? Meu filho não tem nada, meu filho é perfeito. Eu acho que eu também fui fechando os olhos e não querendo ver, porque, de certa forma, tentar enxergar a realidade do que podia vir a acontecer com meu filho, caso batesse no martelo do diagnóstico, para mim era algo muito pesado. Era como se morresse todas as expectativas que eu tinha para a vida do meu filho, tudo aquilo que eu tinha imaginado para ele. E a gente fez exame de ouvido, a gente tentou esperar o tempo certo para ele falar, a gente já iniciou com as terapias antes de ter um diagnóstico, até que um dia minha mãe e a madrinha do Bento, a contragosto, eu não queria, levaram o Bento numa neuro, e de lá elas me ligaram e falaram que o Bento teve diagnóstico de autismo. Naquele momento foi como se o mundo inteiro desabasse na minha cabeça, porque estava ali, sempre esteve ali, e eu nunca quis enxergar. Só que e os planos que eu tinha para ele, até onde ele ia chegar, o mundo estava preparado para receber meu filho, como que ia ser dali para frente. E eu lembro que naquele dia eu tive vontade de me enfiar debaixo de um carro, assim, foi muito pesado, foi muito ruim. Negar o autismo do meu filho, embora ele já fizesse algumas terapias, só atrasou com que ele tivesse o tratamento antes, que a gente pudesse correr atrás antes e intensificar. Eu não ia mudar o diagnóstico, mas a intervenção precoce ela poderia mudar o futuro do meu filho. E de certa forma eu privei ele disso, por medo, por ignorância. Fala muito do processo de luto do autismo. E de certa forma, eu em alguns momentos achei que eu tivesse superado, mas é uma coisa diária que a gente vai trabalhando, né? Não é que o nosso filho morre, ele tá ali, ele tá precisando de você mais do que nunca. Só que morre toda a idealização que a gente fez para a vida dele, os sonhos, as coisas que a gente queria fazer. Mas é que morre todos aqueles planos que a gente tinha para ele. E começa uma batalha contra o tempo, porque é como se morresse aquela criança idealizada, com todas as expectativas que você depositou nele. E eu percebi o quanto era pesado eu depositar as minhas próprias expectativas no futuro do meu filho. Então eu parei de querer aquele Bento idealizado e passei a olhar para aquele Bento real que estava ali, que precisava de mim. A jornada até aqui não foi fácil. Ela teve seus altos e baixos e ela ensina a gente a viver cada dia de uma vez. Você descobre que muito da tão falada inclusão, ela só existe no papel, que muitas leis que deveriam ser respeitadas para pessoas com deficiências não são respeitadas e que você tem que aprender a ser uma lutadora, porque você vai lutar todos os dias da sua vida para que o teu filho tenha acesso àquilo que ele precisa. É luta com convênio, é luta com a escola, é luta para que as pessoas incluam ele nas atividades, é luta dentro do ciclo de amizades, da família. Talvez com o diagnóstico você se veja mais sozinha do que nunca. Muitas pessoas que eram muito próximas do meu filho foram se afastando, que pegavam ele para brincar, simplesmente não queriam mais, porque é como se elas tivessem medo. Peraí, meu filho era a mesma criança de antes do diagnóstico, mas de repente eles tinham medo, porque medo dele entrar em alguma crise, dele fazer alguma birra, sendo que o Bento é super tranquilo. Antes você descobre que vai ser você e o seu filho, e que isso tem que bastar. Mas essa jornada também me ensinou muito sobre parar de viver no futuro. Parar de me preocupar em como vai ser quando o Bento tiver 10, 15, 20 anos. Como vai ser quando eu não estiver mais aqui? Quem vai estar aqui pelo meu filho? E passar a viver um dia de cada vez. E o progresso, ele é tão devagar, mas ao mesmo tempo
ele te ensina a dar valor a pequenas coisas. Você aprende a ser grato pelas pequenas conquistas. Olhou nos olhos, você dobra os joelhos e agradece a Deus. Aceitou um alimento diferente, você dobra os joelhos e agradece a Deus. Você começa a ver que pequenos milagres acontecem ao seu redor todos os dias. Eu falo de uma maneira muito engraçada, muito divertida nas redes sociais sobre o meu TDAH. E isso foi algo que foi descoberto lá atrás, mas até então eu não tratava, porque era algo que prejudicava apenas a mim mesma. Porque com o TDAH também vem alguns comportamentos que não cabem nesse momento na minha vida, com a realidade que eu vivo por dentro. A procrastinação, sobrecarga sensorial, diversas demandas do dia a dia que às vezes me paralisam e me impedem de agir. Foi num momento que assim que meu filho recebeu o diagnóstico, na semana subsequente, eu também estava no médico. Eu cheguei lá, eu falei, eu tenho TDAH, eu quero começar a me tratar, porque eu preciso ficar bem, porque meu filho precisa de mim. Eu sei que eu sou privilegiada e que eu tenho acesso a coisas que uma grande parcela das mães não tem, que é saúde mental. Eu busquei fazer terapia, eu faço acompanhamento com terapeuta, acompanhamento com psiquiatra, eu tomo medicação, porque eu sei que para o meu filho estar bem, eu preciso estar bem. Chegou num momento do ano passado que eu sentia que é como se eu não estivesse vivendo a maternidade da maneira que as minhas amigas viviam, que os meus vizinhos viviam. A rotina era terapia, sair da terapia para outra terapia, e da terapia para outra terapia, e da terapia para a escola. E nesse momento que ele estava na escola, eu aproveitava para fazer um bico, um freelancer, porque eu tive que abandonar a minha carreira. E dali eu pegava ele e ia para terapia. Então é como se eu tivesse deixado de ser a mãe do Bento para virar a terapeuta. E eu não queria isso. Eu queria ser mãe, eu queria viver bons momentos com meu filho, mas como eu faria isso? Se eu estava tão cansada, tão exausta. O Bento hoje dorme muito bem, mas até um período do ano passado, às vezes ele já chegou a ficar 5 noites sem dormir. Então foi um momento em que a família do pai, que já era próxima, ficou mais ativa na criação dele. Isso ajudou com que eu pudesse ter mais tempo livre, pudesse descansar. Eu passei a voltar a olhar para mim como mulher. Foi quando eu entrei num novo relacionamento, eu comecei a passear, eu comecei a ver meus amigos, porque eu tava entrando em uma que a minha vida era só autismo, era só tratamento, era entrando num buraco e cada vez me afastasse mais e mais e mais de mim. E eu sentia saudade de ser quem eu era, e eu queria que meu filho conhecesse quem eu era e não aquela mãe cansada, aquele trapo que estava diante dele todas as noites. A conquista mais recente que eu tô muito feliz é que, acho que toda mãe sabe o peso e a importância disso, é que eu consegui uma terapeuta para acompanhar o Bento na escola, para fazer esse trabalho, para ajudar ele a socializar, ele acompanhar os colegas nas atividades. Atualmente também eu já estou procurando profissionais, porque pesquisando sobre o autismo, eu vi em mim e eu vejo no meu filho muitas características que eu tinha quando criança. Então já comecei a investigar, e se o meu TDAH não pode ser um autismo disfarçado, então ambos. Eu acho que ter esse diagnóstico vai me ajudar a compreender melhor o que está acontecendo, ajudar mais o meu filho. Só através da informação que a gente combate o preconceito, que a gente consegue de fato a inclusão. Antes de fazer um pedido seria: não negue o autismo do seu filho. O diagnóstico, ele não é uma sentença final. Tem muitos começos por aí disfarçados de finais. Seu filho ainda tem um caminho lindo para percorrer. Não vai ser fácil, mas você não tá sozinha. Vamos juntos?